Olá, gente, tudo bem? Professor Adriano na área. Vamos dar continuidade à nossa aula sobre conjuntos, tá ok? Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre conjuntos, as representações e tipos. Então, a primeira representação que nós vamos ver de um conjunto é a representação por enumeração. Então, vamos lá. Então, eu coloquei aqui conjunto dos números ímpares positivos. Se eu for representar quem são esses números, né? Os números ímpares positivos, então eu poderia colocar lá conjunto I. Lembra que é uma letra maiúscula, sempre o conjunto representa entre chaves. Quando eu falo enumerar o conjunto, é eu colocar quem realmente são os elementos. Então, se são os números ímpares positivos, então você tem lá o 1, o 3, o 5, o 7, o 9, o 11, ó, e é infinito. Então, esse conjunto ele vai até o infinito, não é isso? Então, aqui eu enumerei esse conjunto, eu coloquei os elementos aqui dentro. Isso é enumerar. Outro exemplo aqui, ó, conjunto dos números naturais de 0 a 500. Então, vamos colocar aí, chamar isso aqui de conjunto A. Conjunto A. Então, vamos lá. Então, se é de 0 a 500, os naturais, mais para frente nós vamos estudar os conjuntos numéricos e vamos aprofundar um pouquinho mais. O número naturais é os números que a gente usa para contar, né? É o 0, 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e vai infinitamente. Então, se é do 0 ao 500, então tem aqui o 0, o 1, o 2, o 3, o 4. A gente não precisa escrever todos os números até o 500. Eu vou representar aqui 3 pontinhos e já finalizar ele aqui, ó. 500, ó. Põe a vírgula aqui, né? 500. É uma outra representação. Esse pontinho, esses 3 pontinhos, indica que do 4 vai continuar até o 500. Esse daqui indica que continua e não tem fim. Então é uma outra maneira de você enumerar. Ó, tá enumerado os dois conjuntos. Tem aluno que confunde a palavra enumerar, enumerar é número. Não, gente, muitas vezes o conjunto em questão não está tratando de números. Igual outro exemplo aqui, ó, conjunto das vogais. Eu consigo enumerar, eu sei quem são as vogais, então eu consigo colocar elas aqui dentro, ó. A, E, I, O e U. Enumerei esse conjunto das vogais. Enumerar é dizer quem são todos os elementos. Então aqui eu consegui. Então esse é o tipo de representação por enumeração, né? Vamos ver a outra representação que tem. Pronto. Aqui tem a representação por uma propriedade ou característica. Então, por exemplo, na letra A, tem aqui, ó, conjunto A é igual x, os elementos x pertencentes aos naturais, tais que esses números, esses elementos x são maiores ou iguais a 5. Esse sinalzinho aqui nós já vimos na outra aula o que significa, né? Ó, essa barrinha aí é tal que, ou desde que, nós vimos na outra aula. Então aqui, o conjunto A, se eu for colocar os números aqui, dizer quem são, enumerar agora, aqui está por uma característica, mas eu consigo enumerar, eu consigo fazer essa leitura. Então aqui são todos os números pertencentes aos naturais, desde que esses números sejam maiores ou igual a 5. Como tem a barrinha aqui embaixo do maior ou igual, então o 5 entra no conjunto. Então aqui é o 5, o 6, o 7, o 8 e ó, é infinito esse conjunto aqui. Então, essa representação aqui é por uma característica, tá bom? Uma outra aqui, ó. Conjunto B são os elementos x pertencentes aos naturais, tais que. E agora essa representação aqui, ó, nós vamos ver bastante.
Aqui está dizendo esses números x estão entre o 2 e o 5. Ou seja, você faz uma leitura aqui, ó. Isso aqui é que se eu for desmembrar, fazer melhor aqui. Essa representação toda que está aqui, ó. Isso aqui está assim, ó. 2, né, ó. E o x aqui. Aí daqui para cá aparece assim, ó. X. Assim, ó. É a junção desses dois. Então aqui está falando que o x é maior ou igual a 2 e aqui o x é menor ou igual a 5. Né? Para facilitar, sempre olha as pontas aqui, ó. E o valor que eu estou procurando está no meio. Então aqui são os valores entre 2 e 5. Ou seja, para estar entre 2 e 5 tem que ser maior que 2 e menor que 5. É a junção dessas duas situações em uma só. Então vamos lá, enumerar aqui o conjunto B. Então, o conjunto B, ó, vamos ver quem são os números. Como aqui está falando, está entre 2 e 5, o 2 faz parte do conjunto porque tem a barrinha de igual aqui. Então, começa do 2, então é o 2, o 3, o 4 e o 5 também vai entrar no conjunto por conta de ter a barrinha do igual aqui, ó. Então, esse aqui é o conjunto B enumerado. Beleza, vamos agora, gente, nessas duas representações aqui, ó. Conjunto vazio. O que é um conjunto vazio? O que ele representa? Então eu coloquei aqui, ó, conjunto T. E quem que é o conjunto T? São os valores x pertencentes aos naturais. Deixa eu arrumar esse símbolo de pertence aqui, que tá meio, não ficou muito legal, ó. Arrumar aqui, ó. Então são os valores x que pertencem aos naturais, tal que esses valores x estão entre o 2 e o 3. Note que não tem o sinal de igual aqui e nem aqui. Então, está entre 2 e 3. No conjunto dos números naturais, não existe números entre 2 e 3. Então, esse conjunto T aqui, ele é vazio. Aí você pode representar assim ou assim, ó. Uma bolinha com um tracinho. Tá bom? Uma observação aqui, alguns alunos costumam fazer isso, ó. Não pode representar assim, gente, ó. A bolinha aqui dentro das chaves, ó. Isso daqui tá errado. Beleza? Então, ou assim, ou assim. Assim nunca. Agora vamos no conjunto unitário. Então, ó, meu conjunto U, quem é? São elementos x, pertencente aos naturais, tal que esses números estão entre o 2 e o 4 agora. Então, entre o 2 e o 4, aí sim eu tenho somente o 3 natural. Então, aqui é um conjunto unitário. Beleza, gente? Essas são algumas representações, né? Conjunto vazio, conjunto unitário, representação por propriedade ou característica e a enumeração dos conjuntos. Beleza? Nós vamos usar muito essa escrita aqui, ó. Por enquanto, essa aula é só isso, é só para a gente aprender algumas representações. Valeu, abraço!